Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glorifica Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz: os santos se comunicam com os santos. Amém. Deus, Ele é fiel. Eu glorifico a Jesus, eu exalto a Jesus, eu engrandeço o nome dEle, por nós não estarmos aqui sozinhos, porque o Senhor se faz presente neste lugar, igreja. Eu sinto Deus aqui neste lugar. No momento que a irmã orava, no momento que a irmã falava em idolatria, eu recebi uma confirmação de Deus neste lugar, que era a palavra ao qual eu estava trazendo. Amém? Não tive contato com a irmã hoje, mas Deus, Ele é fiel. E no meio da igreja, à medida que a irmã orava, eu via uma espada com fogo saindo e cortando, como se estivesse cortando o chão. Não é dividindo a igreja, não, cortando o chão. E o engraçado, que quando os olhos fechados eu via, e quando eu abria os olhos assim como você está me vendo aqui, eu estava vendo essa espada. Amém. E Deus, igreja, Ele me mostrava que não era a lâmina de um ferro, não era a lâmina como de um facão que estava cortando, era o fogo que estava sobre a espada que cortava o chão. Amém. Então, igreja, Deus, Ele é muito forte, Deus, Ele é muito fiel e muito poderoso. A Bíblia Sagrada diz que sinais e prodígios aconteceriam no meio do seu povo. Foi no passado e é no presente e assim será futuramente. Deus, Ele continuará manifestando o seu poder no meio do povo, testificando para o povo que Ele é Deus no céu e Ele é Deus na terra. Quando Deus, Ele ouve o homem clamando a Ele, Ele vem dizendo para o nosso ouvido: clama a mim e eu te responderei. E quando Ele vem nos respondendo, Candarévia, Ele vem nos respondendo com sinais, Ele vem nos respondendo com prodígios e nos mostrando que Ele é Deus, nos mostrando que Ele faz, nos mostrando que Ele opera, tudo aquilo que Ele tem revelado na Sagrada Escritura e por meio dos teus profetas sobre a face dessa terra. Ele está presente neste lugar para mudar a nossa história sobre a face dessa terra. Ele está presente neste lugar para estar nos lapidando e restaurando a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, Ele está operando neste lugar. Eu cheguei aqui com a corda vocal com um probleminha na corda vocal, porque na terça-feira eu louvei aqui e fui embora para casa passando mal, e ali eu pegava pastilhas como energético ali para anestesiar a corda vocal, a garganta. E hoje até de manhã eu falava: eu não vou conseguir louvar. Igreja, nós mesmo dizemos: nós não vamos conseguir. Mas com Deus o negócio muda. Com Deus a palavra muda, o pronunciado muda. Com Deus o negócio, igreja, é diferente. Porque nós falamos que não vai, Deus fala: comigo você vai. Você sozinho não vai. Mas quando eu entro no barco, você atravessa o rio e dá a vitória àquele que te livrou e te guardou. Deus, igreja, Ele está presente para mudar a nossa história sobre a face dessa terra. Vamos dar lugar para o Espírito Santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus, através desta palavra, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 22, Elias e os profetas de Baal. Deus, através desta palavra, Ele vai testificar ao teu coração que Deus se faz presente neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e diz: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes meteis fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar. Jesus, saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Repito novamente: reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 10 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. Aleluias, glória a Deus. Segundo a largura de 2 medidas e de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz: fazei o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei o terceira vez. E o fizeram terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o fogo, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e diz: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel,
e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Somente até aí, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, podeis assentar. É uma palavra muito grande, mas irmãos, nós vamos ver aqui Elias nos dias do rei Acabe. Nós vamos ver que Acabe, ele casa-se com Jezabel. Nós vamos ver que Acabe, ele faz aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver que Acabe, ele começa a adorar e a servir a Baal, o Deus de Jezabel, ao qual Jezabel o servia. Nós vamos ver agora que Elias, ele chega até Acabe e ele diz: Acabe, por conta dos teus maus feitos, por conta da sua atitude, diz no capítulo 17, versículo 1, Elias, Acabe, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem a chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por quê, irmãos? Porque Acabe estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E Deus, ele era para com a boca do profeta Elias. Nós vamos ver, irmãos, que ali ficou 3 anos e meio sem chuva. Aquele povo com uma escassez de água, aquele povo na necessidade de água. E ali, igreja, se não tivesse água, não tinha como plantar ou regar aquilo que plantou. E nós vamos ver que este povo agora, igreja, está em extremo sofrimento. E aqui, irmãos, ele procura o profeta, o rei Acabe procura o profeta por todas as terras e não encontra. Mas um dia Deus, ele diz: Acabe, Elias, aparece agora perante Acabe. E ali, igreja, Elias, ele aparece perante Acabe. Mas nós vamos ver que quando Elias chega perante Acabe, aquele povo, Elias encontra-se vendo aquele povo, igreja, cocheando em 2 pensamentos. Elias se encontra aquele povo, igreja, contaminado por causa do teu mau rei, do mau reinado de Acabe. Então, igreja, nós vamos ver que aquele povo ali, eles estavam manipulados, porque os profetas de Baal, eles ali, igreja, quando eles pegavam ali, e ali oferecia holocausto, sacrifício ao Deus Baal, eles colocavam fogo, igreja, debaixo do altar. Eles colocavam fogo ali, igreja, e clamavam ali Baal, até aquele fogo incendiar, e o povo acreditava neles. Então, igreja, era dessa forma que eles ali eram manipulados. Pois bem, aqui nós vamos ver Elias chegando a eles e diz: olha, vamos até o monte, e ali nós oferecemos, você oferece ali um holocausto ao teu Deus no Monte Carmelo, e eu ofereço ao Senhor, e assim o que responder com fogo, este verdadeiramente será Deus.
Elias tinha plena confiança, Elias tinha convicção no Deus que servia. Então, igreja, ali aqueles 450 profetas foram, e chegando lá, irmãos, eles prepararam tudo, e ali Elias permitiu: olha, é melhor vocês primeiro clamar ao teu Deus, porque vocês são muitos, e eu só sobrei de profeta em Israel, profeta do Deus vivo, profeta do Senhor. E ali, igreja, eles fizeram como Elias havia dito, e Elias esperava o Deus deles ali aparecer com fogo. Elias sabia que não ia aparecer com fogo, porque Elias sabia que só existia um Deus na terra que operava, que era o Deus de Israel, e não havia outro antes dele, nem tal haverá depois. Então, irmãos, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que ali, igreja, eles começaram a clamar, eles começaram a subir em cima do holocausto ali, gritando: Baal, responde-nos, Baal. E Baal calado: Baal, desça fogo aqui agora, Baal. E Baal calado. E eles começaram a se cortar por completo, porque eles ficaram indignados, igreja, que não estava acontecendo nada. E ali, igreja, de manhã até o meio-dia, nada aconteceu. Irmãos, há muitas pessoas nos dias de hoje clamando, igreja, clamando e gritando por um Deus, igreja, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Mas, irmãos, nós temos um Deus que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve, e este não é feito por mãos humanas. Ele é Deus na terra, Ele é Deus no céu. E a Bíblia Sagrada diz que quando chamamos no nome dEle, Ele é fiel para estar nos respondendo sobre a face dessa terra. Nós vamos ver, irmãos, que ali eles ficaram frustrados. Elias diz: olha, vem agora e ouve-me. E ali Elias prepara tudo. Elias faz um rego. Quando Elias faz um rego, Elias pede o que eles? Água. Mas primeiro, igreja, para o fogo descer, primeiro, para Deus se manifestar, Elias teve que fazer algo primeiro. A Bíblia Sagrada vai nos dizer: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. Ou quer dizer, chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele. E diz assim no versículo 30: e reparou o altar, consertou, edificou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, igreja, houve um conserto do altar. O que Deus, igreja, quer falar para mim e para você nesta noite: o fogo desce na medida que o altar é reparado. O fogo desce na medida que o altar é consertado. Aí sim o fogo desce e permanece e agrada do holocausto e do sacrifício que é feito a Ele, o Senhor nosso Deus. E assim, igreja, depois que reparou o altar, Elias colocou as pedras, 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias ali colocou a lenha, colocou o holocausto, fez tudo perfeito e fez um rego. O forte é que Elias pediu o povo água. O povo brigava por conta de água. Não tinha água, rios se secaram e o povo brigava por conta de água. Aonde vamos procurar água? E Elias pediu eles água. Traz água, primeira vez. Traz água, apareceu segundo. Traz água, terceira vez, e levaram água. Então, igreja, eles queriam saber até onde ia dar as palavras de Elias. Por isso que eles trouxeram água. Então, irmãos, quando eles trouxeram água, ali Elias clamou ao Senhor. E o Senhor, igreja, desceu com fogo, queimou ali o holocausto, ali queimou ali a lenha, consumiu ali as pedras e lambeu a água
água que estava ali. Então, igreja, Deus manifestou ao pedido de Elias. Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, Deus, igreja, Ele manifesta ao nosso pedido. Lá em João capítulo 14, Jesus, Ele diz: olha, se pedis alguma coisa em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está aí uma palavra que vai e não volta vazia, é a palavra do Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dele na minha e na tua vida, na face dessa terra. Mas primeiro, nós temos que ter convicção daquilo que nós profetizamos. Segundo, nós temos que acreditar e confiar no Senhor completamente. Terceiro, nós temos que esperar com paciência no Senhor, e assim Ele inclinará para nós. Então, irmãos, nós temos que esperar com paciência no Senhor. Nós temos que invocar ao Senhor. Nós temos que buscar socorro no Senhor. Irmãos, não tem semideuses, não tem outros deuses. Não, irmãos, só tem um Deus com D maiúsculo. É o Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Não há outro, somente este Deus. E ali, igreja, todo o povo pôde contemplar o Deus de Israel. Depois que o povo contemplou, o que eles fizeram? Juntaram com Elias. E quando juntou com Elias, eles pegaram e levaram para o ribeiro, ali os profetas de Baal, e ali os matou todos. Então, igreja, Deus, Ele nos traz esta palavra nesta noite. Nós precisamos reparar o altar. Nós precisamos